vamos entender o que é ganância, né? O que é o conceito de ganância. E é interessante nós pensarmos sobre o que é o conceito de ganância, porque esses temas, eles já vêm sendo discutidos há muitos anos. O próprio Adam Smith, lá dentro da Teoria dos Sentimentos Morais, que foi publicado em 1776, já trazia algumas discussões inerentes à ganância e ambição e a diferenciação desses termos e o que seria positivo e o que seria negativo. Então, a grosso modo, trazendo desde as discussões de Adam Smith até os estudos que nós temos hoje, o que é ganância? Ganância é o desejo incansável por mais, independente do que precisa ser feito para alcançar este mais. Então, uma das características principais do ganancioso é esta insatisfação constante. Ele nunca está satisfeito. Ele nunca acha que é o suficiente, né? Ele tem um desejo constante por mais, e esse mais não é só dinheiro, esse mais também, em boa parte das vezes, envolve poder, envolve status, envolve todos esses aspectos que por vezes são mais subjetivos, mas que estão envoltos dentro do conceito de ganância e que fazem com que essa pessoa ela esteja constantemente na busca por mais, só que esta busca por mais, ela, por ser um tanto quanto irracional, e eles discutem isso nos artigos, a ganância ela é irracional, ou de racionalidade limitada, seria melhor dizendo, né? Por quê? Porque não é racional você buscar mais a preço de qualquer custo. O ganancioso, ele tem esse desejo incansável pela busca por mais, sem levar em consideração as consequências dos seus atos. Sabe aquela frase que os fins justificam os meios? É isso, o ganancioso, os fins justificam os meios. Qual é o fim? Eu ter mais. Qual o meio? Não me interessa. Eu vou fazer independente do que vai acarretar. E o meu interesse no sentido de buscar este a mais, ele sobrepõe as consequências disso. Então é óbvio que existe uma conotação negativa em relação à ganância. E tem que existir. Porque ganância não é algo racional, não é algo que vai realmente contribuir. Pelo contrário, é um desejo incansável e irracional que passa por cima do que tiver que passar para chegar nos seus objetivos. Ele é muito guiado por essa busca constante de atingir alguma coisa. Só que quando ele atinge esta alguma coisa, ele ainda assim está insatisfeito. E aí ele constrói uma outra perspectiva que ele quer atingir. E aí ele nunca para, nunca para, nunca para. Logo mais a gente vai entender essas repercussões psicológicas que esse ímpeto de ganância possui, né? Só que antes é interessante a gente observar o cérebro do ganancioso. Foi feito um estudo, amostra pequena, porque sempre quando a gente envolve ressonância magnética, o custo da execução de uma pesquisa dessa é muito grande, além da logística para operacionalização. Pensa que eu preciso colocar uma pessoa dentro de uma máquina, né, de ressonância magnética. Nós não temos dando sopa aí milhares e milhares de máquinas de ressonância magnética, então eu vou fazer 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e aí eu vou ter que ir rodando isso até que eu consiga uma amostra que seja mínima, né, necessária. Mas então o custo de fazer ainda pesquisas de neuroeconomia é muito alto. E neurociência como um todo, né? Por isso que as amostras desses estudos elas são menores, o que por vezes levam a alguns questionamentos da validade delas. Mas embora nós não tenhamos uma vasta pesquisa relacionada a isso, com uma amostra gigantesca, essa amostra mesmo, deixa eu ver, são 62 pessoas. Elas subdividem, né, essa amostra de 62 pessoas, e aí eles aplicam um questionário e subdividem entre os gananciosos e os não gananciosos para entender o que, em uma tarefa de desconto temporal, que é aquela tarefa de que você precisa decidir se você quer uma recompensa hoje ou se você quer adiar essa recompensa, por quanto tempo, né?
e quanto tu abriria a mão de uma recompensa imediata em prol de uma recompensa futura. E aí eles fazem essa questão da escolha intertemporal, sempre partindo do pressuposto de que nós temos uma tendência a sobrevalorizar os ganhos no presente em detrimento dos ganhos no futuro. E aí supõe-se que os gananciosos eles teriam esse viés do presente ainda mais forte, essa questão de eu quero para hoje, eu quero para hoje, eu quero para hoje, mais forte do que aquelas pessoas que não são gananciosas. E aí eles fizeram esse testezinho de escolha intertemporal e durante o processo com a pessoa dentro da máquina de ressonância magnética funcional para entender o que estava acontecendo no cérebro daquela pessoa no processo de tomada de decisão. E olha que interessante, eles analisaram tanto o volume do cérebro, principalmente a área cinzenta do cérebro, e também funcional, né? Então, uma coisa é a estrutura morfológica, então a estrutura, por exemplo, massa cinzenta, tamanho das áreas, e o funcional. O que é o funcional? É a ativação ou desativação de algumas áreas do cérebro. E isso eles vão sempre fazendo a avaliação, principalmente tem um vasto aspecto metodológico por trás, né? Mas eles conseguem observar como que está ali a variação da oxigenação e do volume ali que vai acontecendo para que a gente consiga identificar se uma área está mais ativa ou menos ativa. Isso falando, obviamente, de uma forma extremamente simplificada. Então, eles avaliaram tanto essa questão de morfológica quanto a questão funcional, que é dessa parte de ativar ou não ativar. E olha que interessante. Do ponto de vista morfológico, eles perceberam que o volume do córtex pré-frontal ventromedial e do córtex pré-frontal lateral, né, eles eram menores nos gananciosos. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, a gente pega o córtex pré-frontal ventromedial, ele está ligado diretamente com o sistema de recompensas e ele está diretamente ligado com o sistema límbico, o sistema emocional, digamos assim. Nós podemos pressupor que o nosso córtex pré-frontal ventromedial, ele é a ponte entre o racional e o emocional dentro do cérebro. E se nós temos um menor volume desta área para os gananciosos, será que a gente pode pressupor que os gananciosos eles são menos emotivos, menos sensíveis a acontecimentos que levariam a uma sensibilidade dessa pessoa, né? Por isso que eles fazem o que fazem sem levar em consideração as consequências disso? É só uma suposição, né? Eles não colocam isso no artigo, a discussão deles no artigo é bem pragmática, digamos assim. Qual é a função da área, né? E o que está acontecendo com aquela área. Mas eu sempre pego e fico refletindo sobre esses aspectos. E do ponto de vista de ativação, o que eles perceberam é que os gananciosos eles têm uma menor ativação do córtex pré-frontal dorsolateral na hora de tomar a decisão. O que faz com que a gente entenda que ele tem uma maior dificuldade de projeção, de análise de cenários, de planejamento, de ponderações, que por isso que o ganancioso ele vai ter uma dificuldade muito grande de adiar recompensas. Então parece até meio dúbio, né? Por um lado, morfologicamente, ele tem um sistema, entre aspas, emocional menor, e por outro lado, ele tem uma racionalidade do ponto de vista funcional que também não é lá essas coisas. Então isso vai nos caracterizando que há sim uma diferença entre como o cérebro da pessoa gananciosa funciona e como o cérebro de uma pessoa normal, entre aspas, né, funciona.